Sejam todos muito bem-vindos à nossa conferência. Hoje é um dia muito especial. Já está aqui na live conosco aqui nosso vice-presidente, Elton Barbosa. Eu vou pedir só para a pessoa deixar os seus microfones mudos aí, tá? Pronto, já mudei todo mundo aqui. Aí, já está aí com a camisa do Brasil, meu amigo. Já está destino aí a Recife. E assim, olha, a PVS aí, ó. A PVS no peito aí, ó. Rapaz, meu sonho desde a infância era ter uma camisa dessa aí, Elton. Não achava ruim mandar uma para mim, não, viu? Então, assim, gente, é um prazer muito grande estar aqui, porque esse cara, eu já conheço, eu tenho o prazer de conhecê-lo já há bastante tempo, e conhecer ele na época das vacas magras, tá? E hoje a gente está tendo uma oportunidade aqui ímpar de ter um contato com ele. Graças a Deus, ele abraçou o processo da questão da PVS, ele vai poder contar um pouquinho para vocês aí, e transformou literalmente a vida dele. Saiu, quando eu conheci o Elton, ele andava num Corsa em busca e apreensão, e começou a carreira dele como consultor dentro da PVS, e transformou a vida dele, e a decisão dele impactou a vida de mais de 4.000 consultores que hoje tem pelo Brasil todo, que levam seu sustento através dessa companhia, e graças à decisão dele. Então, imagina só, gente, a gente está tendo a oportunidade aqui agora de poder falar, de ouvir a experiência de quem pegou essa companhia no zero, no início, e transformou nessa gigante. Então, ele é responsável por esse crescimento comercial que tem feito realmente a diferença. A gente está crescendo muito aqui. Então, Elton, seja muito bem-vindo. E eu já passo a palavra para você aí, meu querido. Boa noite, Erivas. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, galera. Só fazer um pedido, Elton. Pessoal, abre as câmeras de vocês, que não vai ser slide, não vai ter treinamento slide. Abre as câmeras, porque é importante ele estar vendo vocês também. Lembra que quem não é visto não é lembrado. Contigo, meu querido. Boa noite a todos. É um grande prazer poder estar fazendo esse bate-papo aqui com vocês. O primeiro, acredito que de muitos aí, né? A gente vai se ver bastante aí a partir de agora. E é isso, né? Eu tenho visto aqui, acompanhado o trabalho de vocês, tem crescido aí, né? A cada mês que passa, evoluindo, avançando. Estão no caminho aí de fato, fazer um grande diferencial aí no Maranhão, né? Um trabalho sendo feito aí, coordenado pelo Erivaldo aí de forma com muita maestria. Então, pelo tempo que a gente já se conhece, eu conheço o trabalho do Erivaldo aí, sei que quando ele pega alguma coisa para fazer, é um cara muito sério, faz aquilo ali com muito empenho, né? Com muito profissionalismo. Tenho certeza que essa turminha do Maranhão vai crescer muito, né? E estou aqui para poder colaborar um pouquinho com vocês aí, né? Vamos ver qual que vai vir aí do Erivas aí para poder compartilhar com vocês. Galera, é o seguinte, obrigado, mais uma vez, obrigado por você disponibilizar a sua agenda. Tu vê que a agenda do cara é corrida, ele está agora já embarcando para outro lugar, mas está aqui compartilhando. Rapaz, eu fiz uma pesquinha aqui, ó. Eu tenho 6 perguntas, Elton, para a gente poder estar fazendo, você poder colaborar com todos nós. E eu queria começar aqui fazendo a primeira pergunta, e a gente poder fazer esse bate-papo aqui, ó. Por exemplo, aqui tem pessoas que estão começando agora. O Laércio lá em São Paulo, o Marcelo lá em BH, está começando. O Marcelo acabou de fechar a primeira placa dele. O Anderson está no sul do Maranhão, Leonardo em Santo Inês. Então, tem pessoas iniciando o processo. Então, vamos lá, Elton. Você que tem 14 anos de experiência aí na PVS. O cara acabou de iniciar, como o Marcelo, o Laércio aqui. O que ele deve fazer para ele realmente começar a vender? Conta aí o pulo do gato. Rapaz, vamos lá. Para começar a vender, acho que assim, tem algumas vertentes aí, né, de coisas que eu posso falar. Acho que primeiro, em qualquer negócio que a gente começa, que a gente inicia, o primeiro ponto é você ter ali um objetivo, uma meta bem definida. Você ter aonde você quer chegar, né? O que você enxergou que esse negócio pode proporcionar na sua vida. Quando eu cheguei na PVS, como o próprio Erivaldo aí frisou bem, né? Apesar de estar sendo anunciado aqui, o som tá legal para vocês? Porque eu estou no meu tablet no aeroporto, então tá legal, né? Queria estar com o fonezinho de ouvido aqui, mas eu esqueci de trazer. Como o Erivaldo frisou bem, né? Hoje eu estou como vice-presidente. O vice-presidente ele é apenas um cargo. É um cargo administrativo e também um pouco comercial, né? Porque eu sou vice-presidente muito mais focado na parte comercial. Porém, é um cargo que ele é sazonal. Hoje eu posso estar como vice-presidente, amanhã não. Elton, por que amanhã não? Porque uma associação, o vice-presidente
ele tem um período, igual na política, né? Eu posso ter 2 mandatos, no máximo, de 4 anos. Então, uma hora esse mandato acaba e eu preciso dar esse espaço para um outro vice-presidente. Claro que eu continuo com as mesmas demandas e responsabilidades, porque hoje o meu trabalho ele é restritamente comercial, né? Eu faço a minha participação interna naquilo que se trata também do comercial, visando e pensando no bem do comercial, né? Vai ter alguma mudança, alguma alteração. Eu estou em reunião porque aquilo é importante para poder entender o que pode impactar no nosso resultado. Mas o meu resultado vem especificamente de adesão, no caso hoje não mais porque eu não faço mais adesões, né, e recorrente, que hoje se tornou o meu principal rendimento. Tá? Então, automaticamente, eu só ganho recorrente com equipes. Né? E hoje vocês aqui fazem parte da minha equipe. Eu comecei esse projeto em 2011, aproximadamente, na virada de 2011 para 2012. Então, já tem uma trajetória bem interessante com a PVS. Eu não comecei com a PVS, eu não iniciei ela, eu cheguei, ela já existia, tinha aproximadamente 1.500 itens na base e a gente veio construindo esse processo aí de 200 mil itens ativos na base juntos. Então, basicamente, praticamente quase que toda a base da PVS ela está abaixo da minha gestão. Foi um trabalho de construção ali, onde eu comecei com um consultor, com 2 consultores. No começo eu comecei até sozinho, né? Eu fiquei ali basicamente acho que uns 6 meses tentando trazer pessoas, né, na estratégia. Eu venho de multinível, né, também. Não sei se a maioria da turma aqui é de multinível. Erivaldo, a gente se conheceu no marketing multinível. E no marketing multinível a gente tem um grande vício, né, que é de querer começar qualquer negócio e só pensar em pessoas. E aí eu cheguei aqui na PVS e eu comecei dessa mesma forma, né? Achei que ia colocar um montão de gente e as coisas iam acontecer. E aqui o nosso processo é um pouco diferente, né? Então, acho que já é uma experiência boa para compartilhar, porque se tiver pessoas de multinível aqui, automaticamente isso já vai te ajudar, essa informação, né? Porque no multinível, você põe a pessoa com um kit, né? Ela paga lá um valor e aquilo te gera um comissionamento, né? Com aquela entrada. Então, mesmo que essa pessoa ela não seja tão boa de venda, ok, ela entrou e você teve um comissionamento por ter cadastrado ela. E com muitos cadastros acontecendo, o teu resultado, querendo ou não, ele acontece. Só que acaba não sendo um negócio tão sólido. Eu já tive alguns negócios no multinível que eu vivia de cadastro, e que muitas das vezes, quando a gente não tinha uma entrada muito grande de novos consultores, o volume de negócio era muito baixo, o resultado também. Então, eu entendi que aqui era o contrário, né? Porque não era um produto que a pessoa ela ia entrar para usar, simplesmente. Porque tem muitos consultores que chegam na nossa equipe que nem carro tem. Aqui tem alguém, por exemplo, que está trabalhando com a gente que ainda não tem o seu carro próprio. Tem aqui o Fabrício. Tem algumas pessoas que... Há vários aqui que andam, depende de ônibus. Então tem muitas pessoas que chegam que não têm veículo. Como que eu vou construir uma equipe de consumidores, né? Igual era no multinível? Não tinha como, né? Então eu precisava trazer pessoas focadas para venda, para trazer novos associados. E aí, como que você traz uma pessoa, fala para ela vender se você não vende, se você está focado em pessoas, né? Então não funciona. Então, o primeiro passo que eu entendi é que eu ia precisar colocar a mão na massa e eu ia precisar fazer um trabalho diferente do que eu fazia no multinível. E aí eu comecei a ir para a rua. Eu comecei a fazer um trabalho ali. Eu estava muito endividado. Eu devia mais pessoa física do que banco. Então, é aquela turminha que te cobra o tempo todo, né? Eu queria tirar essa turma da minha cola aí. E eu fiz uma estratégia, a minha meta, né, que é o que a gente começou a falar, precisa ter um objetivo, precisa ter uma meta. Minha meta era zerar essa dívida. Essa dívida aí chegava próximo de uns 300 mil reais. Se eu for juntar cartão de crédito de sogra, de mãe, de um amigo que emprestou, e mais os juros que estava correndo já de alguns anos, chega próximo de 300 mil. E eu fui pagando isso ao longo de quase 2 anos. Em 2 anos eu consegui zerar. 1 ano e meio, mais ou menos, a 2 anos eu consegui zerar essa conta. Mas isso foi o que me motivou no início, né? Infelizmente, eu tinha grandes sonhos, mas não era hora de focar nos grandes sonhos, né? Precisava focar em resolver. Não adianta eu comprar um bom carro, né? O meu amigo lá que eu estou devendo cartão vendo eu comprando um bom carro e eu não paguei ele, né? Eu precisava cumprir com meus compromissos primeiro. E esse foi o meu objetivo, apesar de não ser muito motivador, né? Foi pagar essas contas. E aí, por que a meta e o objetivo é muito importante? Porque, vamos lá, 300 mil. Eu tracei a meta de tempo. Falei, quanto tempo eu vou pagar isso aqui? Eu coloquei uma meta de 2 anos e meio. Eu paguei um pouquinho antes do que eu imaginava.
Mas eu coloquei a meta lá de 2 anos e meio, porque eu diluí aquele valor em 2 anos e meio, vi o quanto que dava por mês e falei, vou correr atrás disso aqui para fazer de adesão, porque eu ainda não tinha recorrente, eu estava começando, né? Estava iniciando, e eu precisava fazer aquilo, mas mais um pouco, porque eu tinha um aluguel de casa, eu tinha compras, eu tinha minha vida também, né? Com a minha esposa, eu tinha acabado de casar quando eu cheguei na PVS e estava cheio de compromissos ali mensais. Eu juntei tudo, eu vi que dava lá mais ou menos uns 20 e poucos mil reais. E aí, basicamente, quando você sabe o valor que você precisa para atingir a sua meta dentro do tempo que você determinou, se você pega aí, vamos arredondar, 25 mil reais e divide para uma média, vou botar de 250, porque às vezes a gente pega 350, 400, mas paga um indicador, então vou jogar bem para baixo. A dividida aqui por 250, eu tinha que fazer em média 100 adesões. E aí foi esse o número que eu comecei a perseguir. É claro que eu nunca cheguei a fazer 100 adesões sozinho, na época eu bati 80. Só que ao longo dos meses o vitalício foi crescendo e complementou aquelas outras 20 que eu não conseguia bater. Tá? Peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui para ajudar o pessoal também. Vamos lá. Você devia 300 mil, então tu estabeleceu uma meta para vender, para ter que faturar 20 pau por mês, então tu tinha que vender acima de 50 placas. Agora me diz uma coisa aqui, cara, como é que tu fazia isso? Porque quando tu começou, hoje está mamão com açúcar. Eu estava aqui em casa agora, eu acabei de fazer uma vistoria, eu mandei o link para o cliente aqui em São Luís, o cara aqui no Vinhais, aqui a 5 quilômetros de mim, mas eu mandei o link, o cara fez, eu sentado na minha casa, ele assinou o contrato. Cara, como é que tu faz naquela época 50 a 80 contratos no Rio de Janeiro, que era tudo no papel, foto aqui, tem que mandar tudo por e-mail. Como é que era isso, cara? Câmera digital ainda, né? Não tinha celular na época, né? Tinha que descarregar no pendrivezinho ali no USB, né, da câmera, né? Então, é como eu falei, né? Eu vou chegar nessa parte aí que você me perguntou agora, mas só para seguir na linha, eu entendi que eu precisava fazer esse movimento, né? E aí eu fui e complementando os dois aí, no final das contas bateu aquilo que eu queria e, como eu falei, eu consegui antecipar até o pagamento, né, dessas dívidas aí. Eu fui negociando, o pessoal viu que eu estava pagando e eu consegui ganhar ali uns descontos e fui quitando à medida que eu ia conseguindo guardar um dinheiro. E aí, qual que era a estratégia que eu tinha para fazer? Eu fazia em média de 80 adesões, eu, sozinho, eu mesmo, tá? Sem consultor. Os consultores complementavam a minha produtividade. Chegou a ter um dia de eu fazer 10 vistorias, em um único dia, foi o meu recorde, né? E claro, eu saía de casa cedo e chegava em casa 9, 10 horas da noite. Não tem segredo, né? Quer ganhar dinheiro, quer trabalhar, tempo dedicado. Na época a gente tinha essas dificuldades aí que o próprio Eriva já citou. Eu saía com a câmerazinha batendo foto, chegava, tinha que ser no pendrive. O veículo ficar protegido, muitas das vezes no mesmo dia, eu parava numa lan house no meio do caminho, descarregava, mandava por e-mail, porque não tinha WhatsApp, né? E aí no e-mail só cabia de X em X fotos. Até que começou a vir um celular, saiu da câmera digital, o celular começou a facilitar um pouco a vida. Mesmo sem o WhatsApp, a gente já conseguia pelo menos carregar todas as fotos no único e-mail, com os aplicativos que foram surgindo. É isso, acho que o primeiro ponto é a gente ter uma meta, um objetivo bem definido. Eu percebo, Erivas, que as pessoas trabalham muito de forma automática, né? E aí eu estava até conversando ontem, né, com pessoas aqui da minha equipe interna, e a gente vê às vezes pessoas desmotivadas, pessoas muitas das vezes que não conseguem atingir, né, resultados e sonhos. Por quê? Porque falta, né, simplesmente definir, entender qual que é o meu sonho, qual que é a minha meta, por que eu saio todo dia para a rua para fazer um trabalho. É isso que vai te motivar. O que me motivava eram as dívidas, era a minha esposa, e era um filho que eu ainda nem tinha. E a minha esposa falava assim, a gente só vai ter um filho quando a gente tiver a nossa casa própria. E eu falei, caramba, eu estou menos 300, então até chegar na casa própria eu vou demorar. Então aquilo me fazia ir para a rua com gás, com vontade. Chegava em casa 10 horas da noite, chegava feliz, com satisfação, porque estava com dinheiro no bolso, sabendo que estava em direção a um objetivo que eu havia traçado. Agora, se a gente sai no automático, deixa a vida me levar, aí é pagar boleto, pagar boleto, pagar boleto. Ninguém que vive para pagar boleto vive motivado e, de fato, realizações, né? Muito bom, cara. Galera, para vocês verem, depois tem gente que reclama que tá fazendo 2 contatos, tá fazendo muito, hein, Elton? Cara,
eu fico pensando, porque... Oi. Foi mal. É interessante falar que, pô, legal, você trabalhava pra caramba nessa época, mas agora você tá tranquilo, né? Você é vice-presidente. Galera, minha agenda hoje, ela só mudou. Hoje eu só não fecho adesão, mas eu continuo na mesma intensidade, porque os sonhos hoje, muitos sonhos lá atrás que eu tinha que eu não consegui realizar, hoje eu consegui realizar. Tenho 2 bons carros na garagem, moro numa boa casa, uma casa que eu nunca nem imaginei. Erivas veio na minha antiga, na nova assim ainda não veio não, né, Erivas? Ou já veio? Não, não, não. Não é? Hoje uma casa que está avaliada em 10 milhões de reais no Alphaville aqui do Rio de Janeiro. E eu tinha todos os motivos para poder diminuir o meu ritmo. Mas eu acredito que não tem estabilidade, né? Como diz o Flávio Augusto, não existe estabilidade. Se você não está crescendo, você está caindo. Né? Estabilidade, a vida, ela é em movimento, né? Você está sempre se movimentando. Né? Eu participei de um treinamento tanto que a pessoa falou que eu achei interessante. Aquele eletrocardiograma, né? Quando você vai no médico, ele fica vendo os seus batimentos, né? Aquilo ali tem vários picos e vales, né? Vários picos e baixos. Picos e baixos. Opa. Voltou. Acho que meu fone conectou. Voltou. Tem vários picos e vales. E você não consegue sair de um pico para outro, né, sem antes descer no vale. Né? Se está numa montanha, tu consegue pular de uma montanha para outra? Não, tu tem que descer no vale para você depois subir uma montanha maior e ir para o próximo nível. Então, a nossa vida é feita desses altos e baixos. E a gente está em constante movimento. Esse eletrozinho ali do eletrocardiograma fica sempre assim, né? Subindo e descendo, subindo e descendo. Quando ele está estável, é por quê? O que acontece quando o eletrocardiograma está retinho, assim, estável? A pessoa morreu. A pessoa morreu. Então, enquanto a gente estiver vivo, não tem estabilidade. Se estabilizou porque tu está morto. Então, se tu não está morto literalmente ali, 7 palmos do chão, você já está morto porque você não tem mais sonhos, você não tem mais objetivo. Então, assim, eu sempre me policio de, independente dos resultados hoje serem grandes, eu sempre colocar um próximo nível, uma próxima fase. E esses dias eu passei em frente ao condomínio com a minha esposa, que eu coloquei no livro Ata, na época que eu estava na Forever com o Erivaldo ainda, fazendo um trabalho lá. Eu falei, eu moro mais ou menos uns 10 quilômetros desse condomínio, ainda não é o condomínio que eu coloquei no livro Rata lá há 15 anos atrás. E eu passei na frente e falei, meu fone está conectando sozinho. O fonezinho, acho que estava na minha mochila perdido ali. E eu falei com a minha esposa, eu falei, amor, já a gente está aqui, ó, nesse condomínio aqui. Ela, nossa, mas agora que eu estou me acostumando, eu falei, filha, trate-se de se desapegar. 5 anos a gente vai estar aqui. Foi isso aqui que eu botei no meu livro Rata e a gente vai morar nesse lugar. Então, assim, eu já estou me desafiando para o próximo nível. Então, a gente tem que estar sempre sonhando. E aí é legal falar que ontem eu tive um evento de cultura o dia inteiro. Hoje eu tive algumas atividades pessoais, levei meu filho na escola, mas já fiz uma live. Levei meu filho no médico, eu fiz uma live. Eu estou agora com vocês e estou próximo do embarque aqui para Pernambuco. Eu só volto sábado à tarde. Né? Então, assim, é um movimento. Né? É um movimento. Eu compartilho isso por quê? Para vocês entenderem. Né? Caramba, hoje eu pago de imposto um valor que eu sonhava lá atrás em ganhar. Então, assim, eu sempre compartilho com as pessoas que são mais próximas de mim, né? Cara, não tem por que você não está se movimentando, a não ser que os seus sonhos sejam pequenos, né? Então, por isso que é muito importante a gente sonhar grande e ter isso muito claro na nossa mente, porque isso aí que vai mover vocês. Cara, é muito bom ouvir isso aqui, Elton, porque assim, galera, pensa comigo. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu queria muito ter a vida que o Elton tem. Só que todo mundo quer ter o resultado, mas não está disposto a vivenciar o processo. Porque às vezes a gente está aqui no dia a dia, né? Está começando, aí tu leva um não, ou como o Elton deu o exemplo, gostei muito do eletrocardiograma. Às vezes tu está numa queda, tu teve um problema na tua vida pessoal, e aí você perde o foco, você para de vender, para de fazer o que tem que ser feito, e as coisas pioram, e o cara fica se lamentando, murmurando. E eu vou te falar uma coisa, galera. Eu nunca vi antes e nem hoje o Elton reclamar de nada. Então, ele tem hoje exatamente a vida que ele merece ter. A vida ele plantou, ele fez o que... E ele continua fazendo, porque ele está olhando lá na frente. Às vezes, a gente nem fala, ele nem gosta de falar quanto que ele ganha, porque, assim, é fora da curva. Então, quando ele fala assim, o sonho de muita gente, o sonho de ganhos, é o que ele paga por mês de imposto de renda, que retém na fonte só do DAS ali. Então, assim, ó... Posso falar do imposto, se você quiser. Fala do imposto, então.
Eu não gosto de falar porque às vezes tem pessoas que entendem como ostentação, né? E não é esse o foco, né? Acho que eu estou aqui, eu sou o cara que, se vocês olharem minha rede social, eu ostento quase zero. E quando eu ostento, assim, é de uma forma muito subliminar, né? Postando uma foto assim que tá lá atrás da casa, tá lá atrás do carro, eu não gosto de ficar Quando falando. você tiver vontade de ostentar e não puder, manda para cá que eu ostento por você. Aí você bota no seu Instagram. Ótimo, ótimo. Mas eu, só para compartilhar, né, não parecer arrogância, né? E não é o nosso Arrocha, objetivo. arrocha. Com toda humildade. Nosso objetivo é estimular vocês. Mas hoje, só de imposto, são mais de R$200 mil por mês. Eu falava com a minha esposa que quando a gente tivesse ganhando R$30 mil na PVS, a gente estaria rico. Hoje está pagando hoje, 200 30 mil pau reais por mês, galera. R$30 mil não paga nem minha folha salarial hoje, da Olha aí. turminha que eu tenho. Agora, vem Então, cá. assim, Vamos lá. A gente foi lá na frente. Galera, estamos lá na frente, 14 anos à frente. Vamos voltar para o agora. Agora, vamos no agora, Elton. Me ajuda aqui. A galera está começando, a galera está querendo... Tem muita gente que está aqui que também tem muitos sonhos engavetados ali, que está vivendo, às vezes, o vale, está no vale. Então, me diz uma coisa. Qual é o número de vendas que você acha, terceira pergunta aqui, que cada um aqui deve perseguir todo mês, se eles quiserem realmente se tornar um dia regional? O que eles devem mirar agora? Vamos sair dessa live aqui, eu vou mirar em qual número para começar o processo? O que você acha aí? Bom, eu acredito que assim, um número específico, né? Eu não gosto muito de trabalhar com um número específico. Eu vou até falar assim, acho que uma média, né, do que as pessoas produzem, para vocês terem uma ideia. Mas eu acho que isso está muito relacionado com o teu objetivo, né? É porque, assim, Eribas, tem gente, às vezes, na equipe, a gente está sempre aqui focado em que tem... Deixa eu ver aqui quantas pessoas com a gente. Tem 22 pessoas aqui, né? Tirando eu, você, são 20. Então, qual que é o nosso foco aqui? É fazer essa galera ir pro alto nível, pro mais alto nível, entender que vocês podem ter grandes resultados. Hoje, o meu resultado, como eu falei, é estritamente comercial. Pelos meus filhos, eu não ganho R$1 como vice-presidente. Mas hoje você é o vice-presidente. Eu tive a atitude de iniciar um projeto há 12 anos atrás. Então, assim, eu não estou falando aqui de um resultado de uma hora para outra. São 12 anos de construção. São 12 anos de muito trabalho intenso, né? Então, automaticamente, o resultado vem. Aí você pode pensar, caramba, mas eu vou levar 12 anos para pagar 200 mil de imposto? 12 anos vai passar de qualquer jeito. Se você não começar a fazer alguma coisa agora, daqui a 12 anos você pode estar chorando o mesmo resultado de hoje. Tá? Então, mesmo que de repente você nunca chegue a pagar 200 mil de imposto, hoje, por que eu tenho esse resultado? Porque eu ajudei, através de um trabalho que eu iniciei, claro que alguns diretamente, outros indiretamente, mas eu já formei hoje quase 300 regionais abaixo de mim. Eu tenho 300 regionais hoje que fazem parte do meu time. Então, são 300 vidas transformadas. E qual que é a regra aqui na PVS? Quanto mais pessoas você ajuda a mudar de vida, maior o seu resultado. Então, quando você trouxer uma pessoa para a PVS, ou convidar, não pensa que essa pessoa está te fazendo um favor em ir numa reunião, ou convida essa pessoa, às vezes, com a cabeça baixa, cabisbaixo, não, porque você está levando uma grande oportunidade para essa pessoa que pode mudar completamente a vida dela. Tem pessoas hoje na PVS que ganham, nesses regionais aí, tem regionais que ganham 4 mil, que ganham 20, que ganham 30, 50, 80, tem pessoas que eu pago de recorrente por mês 350, 360 mil reais de recorrência. É um gerente master, né, que tem um grande resultado. E qual que é a diferença de ganhos? Um regional que está começando agora está ganhando 4, 5 mil, o que está ganhando mais é porque já ajudou muitas pessoas. Então, você pode fazer um trabalho, começar hoje, daqui a pouco ter 10, ter 20 regionais abaixo de você e começar essa construção. Mas eu nunca vou poder ter 300. Hoje nós temos 200 mil ativos na PVS com um mercado de mais aí de 100 milhões de veículos. E hoje você pode trabalhar em qualquer parte do Brasil. Você não precisa de trabalhar só aí no Maranhão. Você pode fazer um trabalho online, claro, com muita responsabilidade, mas vai que você acha um outro Elton em algum outro lugar. E daqui a pouco tem ali 300 regionais abaixo de você porque tu trouxe um cara. Então, isso vai muito do resultado que você quer atingir, só que ao mesmo tempo que eu procuro estimular os grandes resultados, né, a galera que está a fim de fazer um trabalho fora da média, eu entendo também que na nossa equipe tem aquele cara que vinha do mercado tradicional, ganhava R$2 mil,
E hoje ele está ali fazendo 10 adesões por mês, botando em torno de 3, 4 mil reais no bolso, e ele está satisfeito. Ele não quer mais do que isso. Ele, cara, eu só quero isso aqui, tá bom, eu quero trabalhar pouco mesmo e ficar com os 4 mil. E eu não quero desestimular. Se alguém pensa aqui assim, você não está errado. Continue fazendo as 10. Eu prefiro que você continue fazendo as 10 e ganhando seus 4 mil do que você volte para o mercado tradicional, porque pelo menos aqui, uma hora a tua mente destrava e você acredita que pode fazer 20, pode fazer 30, né? E assim sucessivamente. Mas hoje, um bom consultor, um consultor que tem um bom resultado, que eu percebo assim que faz um trabalho constante, não é aquele cara que está se matando de trabalhar, mas também não é aquele cara que está na zona de conforto. Produz em média aí de 40 a 50 contratos, mais ou menos, por mês. Aí você, com 50 contratos por mês, você em 6 meses você consegue chegar em jornal executivo, a 300 itens, né? E claro, quanto mais você produzir, maior vai ser o teu resultado. Quando você começa a construir equipe, isso te facilita, porque é a soma da sua equipe que vai te impulsionar, né? Não é só mais a sua produção. Mas acho que... E para o cara fazer 50 contratos, quantas cotações? Como é que tu acha que tem que ser o trabalho dessa galera aqui? Tu acha que é importante ir para a rua? O que você acha que, pegando o exemplo dos consultores no Brasil, quem está produzindo mais, o que eles podem fazer, baseado até pela realidade que você já conhece um pouquinho aqui no Maranhão? Bom, não tem como você captar associados se não prospectar. É funil de vendas, né? Matemática. Quanto mais você lança ali em cima no funil, né, você vai conseguir tirar o resultado embaixo do funil. E o funil é assim, né? Você tem que botar muito em cima para sair um pouquinho embaixo. Vai justamente afunilando. E no meio ali do funil do processo de venda, as pessoas vão ficando para trás. Então, quanto mais você prospectar, maior vai ser o teu resultado. Então, isso indifere de onde você faz. Se é na rua, se é no online, se é com indicação, se é com o teu relacionamento, não importa. Né? Se você já tem uma base hoje, tá aqui, eu tenho ali, Elton, já 100, 150 associados, eu trabalho muito a base pedindo indicação. Você precisa entender o seguinte, né? Se o teu processo de prospecção está compatível com o resultado que você quer ter. Então, vamos lá, 50... As pessoas às vezes acham que é muito difícil fazer 50 adesões. Eu vou fazer a matemática para vocês aqui. 50 adesões. Existe uma métrica já hoje validada, as pessoas que têm resultado, que é o nosso processo de conversão na venda em si, né, para consultor muda um pouco, mas na venda é de 10%, em média, tá? Tem pessoas que têm um resultado até melhor. Então, eu sempre vou puxar a minha matemática para baixo. 10%. Então, significa que para eu fechar 50 adesões, eu preciso fazer quantas cotações? Vezes 10, 500 cotações. Só que para você fazer 500 cotações, aí assim, como eu falei, né, não importa o método. Aí você precisa avaliar, calma aí. Indicação, eu vou conseguir ter 500 indicações no mês? Aí você vai avaliar o método que você usa e vai entender se ele é escalável, né? Se ele te possibilita essa alta produtividade. Senão, você vai ter que fazer alguma coisa em paralelo. Eu estou vendo muito por indicação. Eu tenho consultores que é assim, né? Eu converso e falo, eu faço 20 vendas por mês só com indicação. E, que legal, cara. Então, 20 vendas por mês sem ter trabalho nenhum, só recebendo indicação, você trabalha em média 2 horas por dia para fazer esse contrato, assim, jogando para o alto. Se você for num lugar muito longe ou se você não mandar o link. Se você for lá fazer a vistoria, tu vai, sei lá, gastar 1h30, 2 horas. O que você faz nas outras 22 horas? Por que você não prospecta? Por que você não vai fazer uma outra forma? Vai gerar um lead para, junto com essas 20 que você já tem, você agregar ali uma outra produtividade com um pequeno trabalho sendo feito. Né? Então, sempre estimulo a vocês pensarem dessa forma. Mas voltando para os números aqui. Se você for para a prospecção hoje, que a maior parte das pessoas usam, que é aquela abordagem, de ir para um local que tenha movimento de pessoas que possuem carro, e abordar, boa tarde, bom dia, tudo bem? Eu trabalho com proteção veicular, estou fazendo um trabalho aqui na região, eu queria te fazer uma cotação, sem compromisso. Sintetizando aqui, tá? Porque devem ter argumentos muito melhores do que esse que eu estou usando aqui agora. Mas, se você fizer isso, eu tenho uma métrica, porque eu fui para a rua validar essa ferramenta, tá? Rio Grande do Sul e São Paulo. Eu, enquanto vice-presidente, fui lá com as regionais e a gente ficou catando contato lá no sinal. Em uma hora, eu peguei 20 contatos. 17, para ser mais exato. Em uma hora, eu peguei 17 contatos. Então, para você poder pegar 50 contatos ali, um trabalho de 4 a 5 horas ali, você consegue, com certeza, pegar uns 50 contatos por dia.
Mas vamos fazer a matemática, né? Se você precisa de 500 cotações, nem todo mundo que você aborda vai te dar o contato. Então, eu trabalho com uma base de 50%. Né? Eu abordo 1.000 pessoas para eu conseguir ter as 500 cotações que eu preciso. Então, eu multiplico esses 500 por 2 aqui, vai para 1.000 abordagens para você ter 500 que te entregou o telefone dela, para dessas 500 você converter 50. Esse é o funil. Aí vamos pegar 1.000 pessoas dividida. Vou ser bonzinho com vocês, tá? Sábado e domingo, 100% família. Vai curtir o filho, vai passear com a esposa, a não ser que você tenha uma adesão para fechar. Mas se não tiver, fica em casa, não faz nada. 1.000 adesões dividido por 22 dias, a gente está falando de 45 contatos por dia. 45 contatos. É claro, vai entrar num fluxo, numa esteira, onde você vai estar abordando 45 pessoas todo dia, porém você também vai estar acompanhando aquelas 45 pessoas de ontem. Né? Então, gera o fluxo de acompanhamento, porque você tem que acompanhar, não dá, o cara não fechou, abandonei. Não, já fechei pessoas de 3 meses atrás. Então, pessoal, não tem dinheiro hoje, tudo bem, quando que você recebe? Dia 5, tá, então posso te ligar dia 5? Pode, me liga. Beleza, vai para a agenda no dia 5. E, às vezes chegava dia 5, eu tinha 30, 40 pessoas para falar. Então, tirava 1 hora do meu dia, né, e começava. Na época era rádio, né, Nextel. Hoje a gente já tem a facilidade do WhatsApp. Você pode mandar um bom dia para a pessoa e respondendo durante o dia, enquanto você faz a captação. Mandou um oi, a pessoa te respondeu, você para, dá. Não tem ninguém te perguntando nada, você vai e começa a prospectar. E eu todo dia fazia isso. Eu percebi o seguinte, no começo, eu estou falando aqui só a parte boa, né? Mas no começo eu ia lá e fazia prospecção. Começava a fechar muito. Qual que era a tendência? Eu parava de prospectar e ficava só fechando. Caramba, estou fechando, calma aí, né? Estou ganhando dinheiro. Só que aí eu entendi que a venda é um negócio que você planta esse mês para colher no mês que vem. Aí eu tinha um mês fantástico de colheita, mas eu não estava plantando. Aí chegava no mês seguinte, eu não tinha o que colher, porque eu não plantei. Né? Aí o que eu entendi? Cara, eu não posso deixar o fechamento me atrapalhar na prospecção. São duas coisas paralelas. O resultado de hoje, desse mês, não me garante o resultado do mês que vem. Eu preciso manter o trabalho. E aí eu fazia isso. Então, são 45 contatos. Se a gente dividir isso aqui na média de 10 contatos por hora, a gente está falando aí, né, de 5 horas de trabalho. 5 horas. E tem pessoas que chegam aqui na PVS e não quer trabalhar 5 horas. Mas no mercado tradicional trabalhava 8 horas por dia e não ganhava 10% do que pode ganhar aqui se ela fizer 50 adesões. 50 adesões vezes 250 dá R$12.500. Só de adesão, fora a recorrência, que você vai estar batendo recorrência e vai estar sendo crescente. Então, no final de um ano, você pode estar com resultado superior aí, ó. Vamos fazer recorrência aqui, ó. 50 vezes 220, ticket médio, dá R$11.000 de faturamento por mês. Então, se você for pegar 5%, R$550 vezes 12, R$6.600 de recorrência no final de um ano. 6 mil. Claro que se for pensar em um ano, 6 mil é um resultado que pode ser muito melhor, sim, mas de repente eu vou perguntar para vocês aqui quem tem R$6.000 de recorrente aqui no grupo e possivelmente ainda nenhum consultor deve ter esse resultado de R$6.000. Então, é um trabalho que e se tiver truck, então, se tiver truck também, chega até mais rápido, né? O recorrente de truck cresce com uma velocidade incrível. Incrível. Mas é isso. Aí a gente começa a perceber. E a venda é isso, é matemática, não tem jeito. Você precisa traçar ali a meta que você quer, transformar isso em dinheiro. Depois você vai transformar isso em quantas adesões você precisa para aquele dinheiro vir. Depois você vai pegar quantas adesões você precisa e vai dividir isso por 30 dias de trabalho. Você vai entender o que você precisa ir para a rua buscar. Para a minha meta, eu tenho que bater 30 adesões. Legal, então é uma por dia, em média. Então, beleza, vai para a rua com esse foco. Uma por dia. Para você fazer uma por dia, você precisa pegar, no mínimo, 10 contatos, 10 cotações por dia. Mas 10 cotações por dia, galera, cara, dá 1 hora de trabalho. Aí é vagabundagem, me desculpa a linguagem, mas aí eu quero ser vagabundo, trabalhar 1 por dia. Não dá, porque a não ser que você concilie a PVS com outro negócio, aí ok. Mas se você é 100% da PVS, 1 hora por dia não é trabalho. 1 hora por dia você está enrolando. Então, pega mais de 10 contatos, porque aí a probabilidade de você fechar as 30 é muito maior. Às vezes você está no início, normalmente o consultor no início, a argumentação ainda é muito falha, você ainda não sabe tirar todas as dúvidas, você ainda está aprendendo.
Então, pode ser que o teu rendimento não seja ainda os 10%. Pode ser que você converta 5%. Então, se tu pegar 20 contatos, 30, a chance de você ter as 30 adesões no final do mês é muito maior. E aí você vai treinando, né? Claro, vai se conectando com a galera que já tem resultado aqui. Eu sei que tem uma turminha que já está arrebentando, e você vai aprendendo com eles o que eles estão fazendo. Ele deve promover treinamento aí com vocês sempre, mas nesse treinamento que você vai sugando essa galera aí para poder estar sempre melhorando a sua argumentação. A venda é isso, a prospecção, a quantidade, coerência com a quantidade de contratos que você quer fazer e melhorar a argumentação. Né? São as duas pontas aí, sempre prospectar e melhorar a argumentação. Vai ficar sempre avaliando esses dois pontos, que você percebe que o seu indicador vai aumentando. Vai chegar um momento que você vai estar convertendo mais de 10%. Possivelmente. Eu tenho pessoas aqui que trabalham com lead que chegou em um momento que eles convertiam 30%, 40% do lead que chegava para eles. Por quê? O cara já está, fera, bateu o lead lá, ele argumenta, ele manda material que já está tudo bem alinhado ali, a conversão fica fantástica. Top. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Outra pergunta aqui. Galera, vai pegando a visão, tá? Vai anotando, vai pegando o padrão do processo, porque a ideia aqui é vocês modelarem o que o El está falando, porque onde ele está é onde eu acredito que a grande maioria aqui gostaria de estar. Então, ele já passou por esse caminho. Então, assim, hoje eu vejo alguns desafios, Elton. Por exemplo, o cara que começa a vender, acho que o primeiro passo, o cara tem que aprender a vender. Eu sempre digo para todo mundo aqui o seguinte, cara, o teu negócio aqui na PVS, ele vai começar mesmo a tracionar quando vocês aprenderem, tu pode até validar isso aqui ou não, Elton. Quando o cara aprende a vender, no mínimo 10 placas todo mês, se torna uma constância, de 10 para cima. Enquanto o cara vende de 10 placas para baixo, eu considero que ainda está como plano B. Quando o cara começa a ganhar dinheiro de verdade, é quando ele aprendeu a vender todo mês, no mínimo, 10 placas. E aí ele começa a botar dinheiro no bolso de fato. Ele começa a botar mais de 4, 5, dependendo se for caminhão, ele pode chegar até 10, 15 mil de adesão mês, tá? E aí eu te pergunto, como é que dividir essa questão da venda, que o cara precisa ganhar dinheiro para agora, e ao mesmo tempo ele focar na equipe, pensando lá na frente quando ele for regional? Como é que tu vê essa divisão, esse foco que ele tem que fazer? Vendas e equipe. Vendas pessoais e equipe. É muito importante ter uma boa gestão do tempo, né? Nessa época, nessa fase de consultor, eu ainda tinha um grande porém aqui. Eu tinha carro na época, e aí eu tinha minha sogra, tinha minha esposa, tinha uma galerinha ali que toda hora me demandava coisas. E aí tinha dia que eu não conseguia trabalhar, chegava em casa cansado, mas resolvendo um montão de coisa para a esposa, para a sogra, para o vizinho, para o papagaio, porque eu tinha carro, era o único que tinha carro. Vai ali para mim, vai no mercado, faz isso, faz aquilo. Quando eu via, passou o dia, eu fiquei em casa. Falei, caramba, estava cansadão e ficava com a sensação de que tinha trabalhado muito, né? A gente se engana, né? A gente às vezes se ocupa. Só que a gente está se ocupando com coisas que não geram produtividade para você, que não te gera resultado. Mas só que as coisas que te ocupam também te cansam, né? E aí o teu cérebro vai se enganando. Eu me enganava. Até que eu percebi isso. Eu falei, caramba, não preciso gerir meu tempo. Se eu fosse trabalhar de carteira assinada, a minha esposa, a minha sogra, todo mundo ia ter que se acostumar que eu só ia estar em casa 18, 19 horas, 20 horas. Eles não iam ter me ajuda. Então, eu cheguei, sentei com eles e fiz um acordo. Falei, a partir de hoje, eu preciso que todos os compromissos que vocês precisarem de mim seja a partir de 18 horas e final de semana. Fora isso, não conta comigo, a não ser que seja uma urgência para eu te levar no médico, alguma coisa assim. Fora isso, eu estou na rua trabalhando. Ok? Ok. Beleza, era uma das coisas que me atrapalhava. E eu fiz esse acordo. Né? Então, assim, você vai ter que fazer alguns acordos, porque com certeza tem pessoas que te atrapalham. Tem pessoas que tomam o teu tempo aí com coisas que não são produtivas. E a divisão, né, do tempo, lembrei aqui, a divisão do tempo de equipe com adesão. Essa gestão do tempo é importante, né? Mas se a gente for avaliar aqui, Eirivas, né, se você está botando aqui esse foco de o cara ter a meta de produzir pelo menos 10, eu subentendo que a maioria ainda não esteja nesse nível, né, de produzir acima de 10. Então, galera, se você produzir uma por dia, que é 30, te dá o trabalho em média ali de umas 2 horas, contando com a argumentação, acompanhamento, mandar mensagem para essa lista aí e fechamento, vai te dar umas 2, 3 horas de trabalho. Se a gente está falando de 10, eu estou falando de 3 vezes menos o trabalho. Assim, não tem como não ter tempo para poder fazer os dois. É possível não ter. Se você está fechando
se você estiver fazendo 10 contratos, você está fazendo um contrato a cada 3 dias. Então, por que sobra um dia você fecha um contrato e nos outros 2? Por que não fazer o trabalho com a equipe? Só que o problema é esse, né? São as coisas que tomam o nosso foco, que tira o nosso foco e toma o nosso tempo, que a gente acaba não tendo resultado com aquilo. A gente foca em um montão de coisa ao mesmo tempo, né? Às vezes se perde ali só na rede social. Tem gente que às vezes aqui perde mais de uma. Se eu desafiar vocês de abrir aí o telefone lá naquela área lá onde você consegue ver o tempo que você fica na rede social, vocês vão perceber que as pessoas às vezes ficam 2, 3, 4 horas do dia em Instagram, né, em rede social, às vezes fazendo algo que não é produtivo. Então, assim, uma boa gestão do tempo. O que eu fazia? Eu tinha um processo onde eu convidava pessoas em todo momento. Todo lugar que eu ia, eu convidava pessoas. Ontem eu recebi os diretores aqui no Rio e fui para uma churrascaria com eles à noite. Né? Fui para uma churrascaria com eles à noite. Lá na churrascaria eu estava com a camisa da PBS. Eu, no estacionamento, vendi uma adesão. Cara, tô com a moto, quero fazer. Beleza, puxei o regional. Falei, aqui, atende aqui. Quer fazer uma proteção. E ali no estacionamento, eu estimulei pelo menos uns 5 quererem ser consultores. Dei a camisa de presente para eles, do Brasil, e bateu um papo com eles. Falei, beleza, vou falar com o regional aqui. O regional já foi lá, pegou contato de todo mundo. Assim, até hoje eu convido o tempo inteiro. E sempre foi assim. Só que o que eu fazia? Eu dividia a minha agenda. Né? No caso de vocês que ainda não estão fazendo 80 adesões, vocês vão ter bastante tempo livre. Mas como eu fazia 80 adesões, eu não conseguia fazer isso todo dia. Então, eu convidava pessoas todos os dias e eu marcava sempre na segunda-feira. Segunda-feira era o meu dia de APN. Né? Eu ficava no escritório fazendo a gestão do meu escritório, alinhando cobrança, inadimplência, etc., e fazia naquele dia a minha PM, com todas as pessoas que eu faria durante a semana. Ou, sei lá, se eu faria com 50 pessoas, na segunda-feira chegava 10, 15 lá. Né? Daquelas 10, 15, eu tirava uns 2 consultores e começava a acompanhar essa galera. O que eu fazia com eles? Fazia o treinamento inicial e no dia seguinte, o que eles faziam? Eu estava na rua todo dia. Então, eu só falava, Miguel, me encontra em tal lugar que a gente vai para a rua. E todo dia eu levava esse cara junto comigo para ele ver o trabalho que eu fazia. E eu, na época, eu prospectava com A3, né? Tinha um A3, um banner, um mini banner, um banner mais barato, digamos assim, né? E eu colava esses A3 em locais que tinha vínculo com automóveis, né? Autopeça e etc, né? Coisas desse perfil. E aí esse cara me acompanhava ali umas 2, 3 horas no dia e daqui a pouco ele estava do outro lado da rua fazendo a mesma coisa que eu. Colando. Então, sempre nos primeiros dias eu fazia questão de pegar esse cara em casa e levar junto comigo, porque eu queria fazer ele ter o gosto de fechar a primeira adesão. E depois que a pessoa bota a primeira adesão no bolso, dificilmente ela para de fazer o negócio. Então, eu tentava fazer esse tempo de ele fechar a primeira adesão ser o mais curto possível. E aí chegava um momento que ele começava a ter muitas ligações e muitos fechamentos que ele já não conseguia andar mais comigo. Então, é um consultor que está independente. Aí, na segunda-feira, eu tinha minha PN, eu tinha a gestão do escritório e eu tinha um encontro com todos os consultores que já estavam em alta produtividade. Para quê? Para botar esses caras no foco, eles irem para a rua a semana toda, fazer o que tinha que ser feito. E eu ficava acompanhando, né? Via telefone, via rádio. Às vezes a gente estava fechando uma adesão perto, beleza, vamos tomar um café. Os de alta produtividade. Eu concentrava a maior parte do meu tempo neles. Mas eu conciliava com aquilo que eu já estava fazendo. De repente, poxa, vamos fazer prospecção junto, em tal lugar? E aí chamava essa galera para a gente estar junto. Eu ficava sempre conciliando para não deixar de fazer o meu trabalho, que eu precisava fazer também. Mas se durante a semana inteira a produtividade foi muito alta, a gente não conseguiu se encontrar, na segunda-feira era obrigatório. A gente precisava estar junto, não tinha desculpa, a não ser que eles estivessem alguma coisa, né, tipo médico, poxa, a esposa, claro, né, a gente também precisa ter essa flexibilidade. Mas fora isso, era dia de a gente estar junto, café da manhã no escritório, treinamento, tirar dúvidas, motivacional, bora para a rua de novo a semana toda. E, ao mesmo tempo, quando eles iam embora, eu fazia a minha PN para trazer os novos consultores. Então, eu sempre tinha um consultor novinho me acompanhando no meu processo, que eu fazia de venda, e, em contrapartida, eu tinha essa metodologia de acompanhamento com quem já estava com alta produtividade. E eu ia conciliando até que chegou o momento que eu não conseguia mais dar conta. Aí eu percebi, caramba, o que eu vou ter que abrir mão aqui? Tá crescendo muito a equipe, eu não estou conseguindo dar conta, mas o vitalício está crescendo compatível. Então, calma aí, daqui a 3, 4 meses,
eu vou ter de vitalício que eu estou ganhando de adesão. Então, vou fazer o seguinte, vou parar de ganhar dinheiro de adesão. Aí eu tomei a primeira decisão, parei de vender. E comecei a só fazer um trabalho de construção de equipe, porque o vitalício que eu ganhava equiparou com a adesão que eu tinha, mais o vitalíciozinho que eu tinha. Né? Foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando chegou, para vocês terem um número assim, né, em mente, quando chegou lá nos 40 mil reais, eu parei de fechar a adesão. Vivia só com recorrente todo mês, 40 mil reais. E aí eu comecei a ter uma vida mais tranquila, quitar carro, comecei a prosperar de fato, né? A não pensar só em dívida mais para trás. E aí chegou um momento que eu parei de construir equipe também diretamente ligada a mim. Até hoje eu construo equipe, né? Mas só que eu vou conectando as pessoas com outros líderes. Porque se eu trago um consultor hoje, eu vou ter que ter todo o trabalho de treinar esse cara, de acompanhar, de ir para a rua. Eu não tenho mais tempo para isso. Então, vem alguém, me procura, eu conecto com alguém que eu sei que vai dar um suporte. Então, eu continuo fazendo, mas não diretamente comigo. E aí, à medida que você vai crescendo, você vai saindo do operacional, e aí o teu trabalho vira um trabalho um pouco mais tático, onde você ainda está um pouquinho no operacional, mas você também coordena uma turminha, até que o teu trabalho fica muito mais estratégico. Então, hoje, a minha gestão é através de 6 diretores e mais uns 3 ou 4 regionais que eu tenho um trabalho diretamente, como eu estou aqui com vocês hoje, através do Erivas, né? Que hoje um regional, mas que a gente tem ali um plano traçado para ele já pular para esse grupo de diretores novamente, né, Erivas? É o cara que tem total potencial. A gente estava esperando justamente acontecer esse crescimento no Maranhão para que a gente pudesse promover, né? Digamos assim, o Erivas para estar nesse grupo junto com a gente de diretoria. Então, hoje, eu lido com muito menos pessoas, porque esses 6, 7 fazem um trabalho com uma linha de frente ali, sei lá, de 30, 40, que tem as 300 regionais abaixo. Então, aí você precisa ir medindo isso, né? Em qual que é o momento de você ir fazendo essa evolução. Mas é isso, não sei se eu consegui responder, Igor. Mas é a gestão do tempo, você... Ou seja, todo mundo aqui tem que sentar o bambu na questão da venda, mas ao mesmo tempo ir construindo equipe, galera. Porque assim, ó, você vê, foi uma transição. Ele não parou de vender para começar a fazer equipe. Ele, quando a equipe dele chegou junto com o volume dele em 40 mil, ele virou a chave. E aí decolou. Se escalou o processo, decolou. Então vamos aqui, vamos correr, porque eu sei que tu vai já ter um voo, já vai partir aí também, né? Eu tenho mais 2 perguntas. 7 horas. 7 horas começa o embate. Bora, vamos lá. A quinta pergunta e... Vamos lá, eu vou inverter aqui. Vou pegar a quinta e a sexta. Eu vou fazer a sexta e depois eu vou a quinta. Vou inverter aqui. Cara, se tu tivesse no nosso lugar, vamos lá. Nós estamos aqui no Maranhão. O Marcelo está em BH, o Laércio está em São Paulo, né, Laércio? São Paulo. São Paulo tem um mercado gigantesco. Mas vamos pegar aqui. Se você tivesse no nosso lugar hoje, sabendo da retaguarda que é a PVS hoje, em termos de tecnologia, em termos de solidez no mercado, em termos de responsabilidade que é, e nesse momento que a gente está tipo aqui no Nordeste, aqui no Maranhão especificamente, que tem poucas associações e as que tem são pequenininhas. Dos estados vizinhos aqui também não tem praticamente nada de APVS, a gente está meio que sozinho aqui, ilhado no processo. Cara, o que você faria se você estivesse começando hoje e estivesse aqui no nosso lugar? Bom, assim, acho que em todos os lugares que você citou aí, tem muito mercado ainda para poder se atuar. Tá? Tem muitos veículos aí sem proteção. Então, não vou nem falar de mercado porque isso é incontestável. Tem espaço para crescer muito ainda, né? Para crescer muito. Então, assim, quando eu iniciei, o que eu percebi? Eu ficava muito preocupado em construir equipe, nessa dúvida aí, né? Nessa divisão. Eu adotei a seguinte regra: eu não vou deixar de falar com ninguém que cruzar o meu caminho. Eu vou falar de APVS, eu vou convidá-la para o negócio, porque eu entendi que o que ia me causar a segurança e a estabilidade que eu tenho hoje é justamente isso, é a equipe, porque se eu estivesse vendendo 100 adesões desde aquela época até hoje, em 12 anos, eu nunca teria 200 mil ativos na base. Eu só tenho 200 mil ativos hoje porque eu multipliquei. A gente transbordou na vida de outras pessoas e isso foi acontecendo, essa multiplicação, e a gente está do tamanho que é hoje. Então, lá atrás, eu ficava muito preso nessa questão do consultor. Eu
entendi o seguinte. Eu quero atrair pessoas boas. A gente sempre quer achar um Erivas da vida, um André, a turminha que produz mais aí no Maranhão. A gente sempre quer achar esses caras, né? Eu tenho aqui a listinha. Deixa eu ver aqui. Vamos ver quem são os mais produtores aí. Você me mandou, né, Erivas? Mandei. Ele Então, conhece, vamos lá. ele sabe, galera. Bora. Vamos lá. Aldinê, André. Quem está no top 6 aí? Aldinê, André, Fabrício, Isaac, Fernando e o Wildean, né? Acho que é isso, acho que eu falei certo. A galera que está produzindo acima de 10 contratos, aí até uns 18, 20 novos contratos. Então, eu, quando cheguei na PVS, eu queria atrair pessoas que tivessem uma alta produtividade. Eu produzia 80, eu tinha pessoa na minha equipe que fazia 50, que fazia 60, 70, mas eu tinha uma regra comigo mesmo. É igual aqui, ó, quando o Erivaldo me mandou isso aqui, eu fiquei super feliz, cara, porque na minha regional eu não aceitava eu não estar em primeiro no ranking. Eu não aceitava. Mas não é orgulho de querer ser melhor do que os outros, não. Era querer ser exemplo. Eu não podia cobrar da minha equipe aquilo que eu não fazia. Você pode vender 50, você pode vender 80. Tá, mas ok, quando é que você já vendeu 80? Eu falava, mês passado. Se você quiser, eu te ensino como é que eu faço. Agora, se o cara me perguntar se eu não fazia 80, cara, não sei, vamos descobrir junto? Tu quer me ensinar um negócio que você não faz? Como você sabe? Então, assim, a gente quer achar muito a pessoa boa, mas a gente precisa ser primeiro essa pessoa boa. Então, eu entendi o seguinte, eu decidi isso para mim, tá? Eu tinha muita dificuldade no começo de trazer consultores, porque o marketing multinível, né? Perdão. Porque o marketing multinível, eu tinha entrado em alguns quando eu cheguei na PVS, e o meu relacionamento, quando eu falava, vamos tomar um cafezinho, a galera já ficava apavorada, né? Calma aí, cafezinho com o Elton? Não, vou deixar o cartão de crédito em casa, né? Então, tive muita dificuldade no começo de trazer consultores para a PBS por isso. Minha credibilidade estava meio ferrada, né? Eu falei, quer saber? Deixa eu mostrar resultado para essa galera. E aí foi justamente nessa época que eu fiz a matemática e decidi produzir as 80. Eu comecei a produzir 80 e com 80 adesões eu troquei de carro, mudei de casa. Eu comecei a viver uma vida que eu ia ali num restaurante com a esposa, com frequência. Né? E Facebook, a gente acaba... Na época eu nem sabia que isso ia acabar trazendo pessoas, mas eu fazia no automático, fazia aquela fotinha e tal, não era nem proposital, querendo ostentar. Né? Não tinha nem essa consciência na época, mas acabava atraindo. Calma aí, cara, tô vendo o teu resultado, cara, que legal. E aí, como é que eu faço? Aí era o tio que não veio, era o outro primo que não quis vir, aí era o irmão que não quis vir, a irmã que não veio, aí começou as coisas a acontecer. Então, eu entendi quando eu era o melhor, quando eu comecei a ser o melhor consultor da minha equipe, eu comecei a eu focar no meu trabalho, não ficar dependendo de ninguém para realizar os meus sonhos, aí eu comecei a ter as pessoas. Quando eu estava atrás de todo mundo, não tinha ninguém. Quando eu desfoquei daquilo, falava com todo mundo, mas eu não ficava preso naquilo ali. Comecei a fazer o meu melhor, aí as pessoas começaram a me procurar. Então, assim, eu estimulo aqui a todos vocês, no começo, começando agora, primeiro, seja você as pessoas que você quer atrair para sua equipe, para o seu time. Tá? Porque a gente, é o rapport, né, que a gente aprende na PNL. A gente atrai para perto da gente pessoas semelhantes. Né? Então, se você vai atrair pessoas semelhantes, você provavelmente quer ter uma equipe de alta performance, você precisa ser um cara de alta performance. E se você for um cara de baixa performance, quando você conectar alguém, esse cara pode até chegar aqui querendo mudar o mundo, mas ele vai ver a tua performance e ele vai começar a ficar igual a você. Ele vai começar a pegar ali a tua vibe. Tem as exceções? Tem. Mas na maioria das vezes acontece isso. Você influencia a pessoa porque às vezes a tua crença é pequena, tu tem uma crença limitante, e tu começa na tua conversa, na comunicação, fazer com que essa pessoa comece a ter a mesma percepção com você, porque ele pensa, cara, se ele que está mais tempo no negócio, ele pensa assim, é porque ele deve saber de alguma coisa que eu não sei, então é isso. Aí ele começa a acreditar na mesma coisa que você começa a formar uma equipe que segue a mesma linha que você segue. Então, que a sua linha seja uma linha de alta produtividade, de entregar o seu melhor sempre, né? Porque quando você faz o melhor, você vai, com certeza, ter pessoas desse nível perto de você. Acho que, se eu pudesse dar essa dica, é isso. Foca em fazer o melhor que você pode no teu trabalho, no dia a dia. E, com certeza, as pessoas vão aparecer querendo se conectar contigo. E aí, quando elas aparecerem, elas vão, cara, eu estou na equipe de um cara fera. Um cara que, irmão, sabe o que está fazendo, sabe para onde está indo. É só me conectar com esse cara e fazer o que ele faz e o resultado vai vir. Aí a multiplicação ela começa a acontecer de forma natural. Erivas, vou embarcar.
O embarque acaba às 7h20. Tá. Deixa eu Vamos encerrar aqui. Cara, mas foi muito top que você falou aqui eu... agora. Se você quer... Deixa eu trazer a live aqui para o meu celular, que eu consigo. Acho que eu consigo puxar para cá. Entra no celular e tu desliga no tablet, aí tu já vai para a fila. Mas aqui, ó, só para fechar, Elton, fecha logo aqui então, para não te atrapalhar também. Cara, qual é a tua visão hoje? Última pergunta. Qual é a tua visão hoje? Aí, galera, o Elton, ele sai, a gente bate um papo aqui rapidão. Qual é a tua visão hoje? Ele caiu? Ele vai pro celular. Já estou aqui no celular, só vou guardar o tablet na mochila, que eu vou andando aqui falando. Elton, tu tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Qual a tua visão hoje? Tu sabendo onde a PVS está hoje, nós somos a maior da América Latina. Hoje, muitas seguradoras ou muitos corretores estão entendendo quem é a PVS, estão vindo trabalhar com a PVS, porque estão tirando aquela visão de que é uma birosquinha, é um negócio que não paga, é um negócio que não indeniza, e estão vendo que realmente a seriedade do processo. Cara, qual é a tua visão para os próximos 5 anos nesse negócio? Você que está dentro do processo, está investindo, o que você enxerga? Onde a PVS vai estar em 5 anos? Bom, nós temos uma rota já traçada, né, para os próximos 5 anos, que é no ano de 2023 para meados de 2024. A gente atingir ali os 300 mil ativos e, pelo menos em 5 anos, atingir o número de 500 mil ativos. Assim, aí eu estou falando de quase que praticamente mais do que dobrar a nossa base, né? Então, automaticamente, eu estaria ganhando o dobro e todos vocês teriam a possibilidade de estar dobrando o teu resultado também. É interessante que, se a gente tem 200 mil associados hoje, com 300 regionais, então vamos para a matemática, né? Com 500 mil ativos, imagina quantas regionais a gente vai ter. Se a gente só dobrar, eu já falaria que a gente vai ter em média de umas 600 regionais abaixo. E aí, aquilo que eu falei, né? Por que eu ganho hoje o que eu ganho? Porque eu tenho 300 regionais. Então, caramba, tem a possibilidade de ter mais de 300 regionais ainda sendo formadas nos próximos 5 anos? Sim. É o legal que você pode ter 30 abaixo de você, 20, 50. Pode ser você que vai fazer essas regionais abaixo e construir um resultado parecido com o meu, com de muitos regionais hoje que têm grandes resultados na PVS. Então, assim, a PVS ainda vai fazer com que muitos... Eu recebi um regional, o Edivaldo, você conhece ele, o Carlos Júnior, né? Sim. Me mandou esses dias, falando comigo, Elton. Esse ano, cara, eu entrei pro Clube dos Milionários na PVS. Já faturei mais de R$1 milhão. Aí eu falei, que isso, rapaz, sério? Nem acabou o ano ainda? Aí ele falou, sério. Assim, né? Pessoas que estão faturando mais de R$1 milhão por ano, né? No negócio. Então, imagina, daqui a 5 anos isso vai estar acontecendo com muito mais frequência, né? E pessoas tendo resultados muito maiores. E aí, trazendo para um outro cenário, né? Hoje, deixa eu só entregar aqui o meu cartão, só um minutinho. Boa noite. Eu uso esse mesmo cartão para o outro voo? Isso. Eu preciso do documento, sim. Eu tinha mostrado. Mas eu só leio o documento depois que eu vejo o nome no cartão. Tenho que saber. Tá, ok. Obrigado, tá? Então, assim, se a gente for pensar só em crescimento, isso aí já é óbvio, né? Só que a gente acabou de abrir uma sede no Rio de Janeiro, que já está potencializando muito o crescimento. Acredito que isso que eu botei para vocês aqui como meta vai ser muito mais rápido do que os 5 anos que a gente colocou. Então, acredito que a gente vai chegar muito mais longe. Eu tenho uma regra aqui que toda vez que a gente traçou uma meta, a gente bateu mais do que traçou. Eu tenho certeza que vai ser mais do que 500 mil. E a gente ainda tem um processo de regulamentação que está acontecendo hoje, né? Que tem andado em paralelo com tudo que a gente vem fazendo. Galera, a hora que a PVS ela conseguir ter essa regulamentação da SUSEP, que a gente não é obrigado a ter para funcionar, mas a gente está buscando para acabar com essa bobeira que tem no mercado, né? Essa perseguição de seguradora, etc. E a gente possivelmente vai ser a primeira. Então, para regulamentar, a gente está falando aí de ter 20, 30 milhões de capital guardado, aportado na SUSEP. Eu posso garantir para vocês que eu não consigo enxergar hoje, porque a segunda maior hoje no mercado, ela tem menos da metade da nossa base. Ela tem em torno de 50 a 70 mil associados ativos. Então, dificilmente ela teria 30 milhões para aportar como a PVS.
Então, eu acredito que se a gente não for a primeira, a gente também teria a possibilidade de ser a única a se regulamentar. Então, quando regulamenta uma, a SUSEP automaticamente vai começar a bater na porta de todo mundo. E o que essas associações vão ter que fazer? Vão ter que possivelmente se aliançar com a gente. E aí, cara, é um boom de crescimento. E quem tiver bem posicionado, imagina, passou na porta de uma associação, é só entrar. Cara, a PBS está fazendo isso, vamos embora, vem para cá. Transfere a tua base, vamos produzir 10% e você está regulamentado. Assim, tem muitas coisas para acontecer sem a regulamentação, mas se a regulamentação vem, acabou. Sai da frente, que é 1 milhão de associados fácil em 5 anos. 1 milhão fácil. Assim, é um projeto, é um processo que, na minha percepção, está só no começo. A gente fala que é a maior da América Latina, né? E de fato somos. Aí isso causa uma percepção, às vezes, para vocês de caramba, então o mercado já chegou no seu limite. Não, galera, a gente tem 200 mil ativos. Só que a Porto Seguro, que atua no segmento de seguradora, que ela tem 30% do mercado, só 30%. Perdão, né? Deixa eu reformular. Todas as seguradoras têm 30% do mercado. Todas as seguradoras. Então, a Porto Seguro tem um pedacinho desses 30%. E a Porto Seguro é a maior seguradora com 5 milhões de itens. 5 milhões de itens. Então, assim, 200 mil ativos, apesar de a gente ser a maior da América Latina, se fosse comparar com a associação, a gente acaba ficando muito medíocre e achando que já chegou. É por isso que a gente não fica olhando mais para quem está para trás, a gente olha para quem está na nossa frente. Então, quando eu olho para 5 milhões, eu falo, cara, eu sou muito pequeno ainda, a gente não chegou em lugar nenhum, a gente ainda está engatinhando, tem muito mercado pela frente. E aí, se for, mas ter 5 milhões é muito difícil, não, de 100 milhões de veículos hoje no mercado. Os 100 milhões pode ser da nossa base, porque hoje ele está na seguradora, amanhã ele pode não estar. Mas vamos pensar só os que não têm nada, nenhuma proteção, são 75 milhões. Nenhuma proteção. 75 milhões. Então, se a gente pegar 1% desse mercado aí, a gente já bate mais do que a Porto Seguro. Claro que a Porto Seguro possivelmente vai estar tão grande quanto, né? Verdade. Mas a projeção futura é sempre muito linda, né? Eu sempre fico muito feliz com um sorriso bem branco lá no canto, né? Quando eu penso no futuro. Cara, Elton, só tenho que agradecer, viu? Esse tempo aí, você tá na boca do avião aí, o avião tá para sair, tu tá aí com a gente aqui ainda, querendo contribuir. Meu amigo, obrigado aí pelo tempo, pela dedicação, e tamo junto, vamos organizar aqui, nós conclamamos um evento seu aqui em São Luís, viu? Vamos embora. Vamos movimentar organizar. isso aí. A gente vai se encontrar, vamos se encontrar em dezembro e, de repente, possivelmente, em janeiro, a gente bola alguma coisa. Eu não vou tirar férias em janeiro, não. Esse ano eu vou ficar mais pelo Rio ali mesmo, então dá pra gente marcar alguma coisa. Deixa eu fazer uma foto aqui rapidinho, faz uma foto aí, galera. Olha todo mundo aí, ó. Faz a foto aí, ó. Vamos lá, galera, rápido. Ele tá entrando no avião. Aí. Show de bola. Marca... Elton, obrigado. Bom voo, meu irmão. Tamo junto aí, viu? Pronto, valeu. Valeu. Galera, vamos continuar aqui rapidinho, só para fazer um fechamento. Deixa eu jogar a foto lá no grupo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Na verdade, eu vou falar não. Eu queria ouvir 3 pessoas. E aí, meu amigo? O que vocês me falam depois de ouvir tudo isso aí? 3 pessoas só. Fala aí. Já pode falar, já? Ivaldo, eu como estou começando aqui, posso falar um pouquinho? Estou o último aqui da fila aqui. Pode? Então tá bom. É o seguinte, eu estou aqui em São Paulo e uma coisa que o nosso amigo estava falando é uma realidade. Com a licença da SUSEP, cara, eu acho que dá para deitar o cabelo. Dá para fazer a festa. Por quê? Eu sou corretor de seguros. E, assim, seguradora anda numa frescura, cara, que eu vou te falar. Tá de lascar. Eu não sei se tem um colega aqui que é corretor de seguros, mas... Tem mais 2 aqui, ó. Tem o Anderson, lá de Balsas, e tem o Janson Júnior também aqui. E eu não sei como é que tá aí, mas aqui eu vou te falar uma coisa, cara. Caiu o passarinho passou, fez xixi no veículo, tá com avaria. Então, haja paciência. E outra, não se conversa com ninguém. Antigamente, eu chegava na seguradora,
tomava café, levava o cara para almoçar, resolvia aquela coisa toda. Hoje não. Hoje se pendura no chat, você não é ninguém, você não sabe quem é, quem não é, tá... O perdão da palavra tá uma merda. Então, é assim, eu acho que... Não sei se o Anderson tá sentindo aí também, aí, que o outro colega que é corretor aí, porque é complicado. E outra coisa, realmente é só 30% da frota que tem seguro por enquanto. E tem um detalhe, há projetos de começar a sair com seguro de fábrica. Aí, corretor que trabalha só com automóvel, meu amigo, vai ter que correr atrás do negócio. E aí que eu acho que entra. Por isso que o que acontece, muitos corretores que estão parando para entender quem é a PVS, estão vindo trabalhar com a gente. Porque, por exemplo, quando eu comecei há 2 anos atrás, eu falei com um amigo meu que é corretor, ele me detonou, pô. Só que hoje ele é meu parceiro, porque ele entendeu que a PVS é diferente das demais. E é por isso que a gente está crescendo. E aí, quando você para analisar, o cara que é corretor, que ele entende que quando ele faz uma venda, a adesão já é dele. Ó, eu fiz uma vistoria agora de um Ford Ka 2015. O Ford Ka é 40 mil a FIP dele, R$ 350 a adesão. Não gasta um centavo com coisa. É bolso, 350 é bolso. Eu estou com um caminhão para fechar segunda-feira, um conjunto, uma Rodotrem, 3.200 a adesão. Quanto que eu pago de rastreio desse caminhão? R$ 250. Ou seja, 2.950 é lucro. Quando os corretores entenderem isso, que ele ganha adesão, ainda pode ganhar um percentual dos boletos pagos todo mês, cara, a galera vem no balde. Só que a gente precisa estar preparado para receber esse mercado, estar preparado para dar o suporte para as pessoas. Por isso que esse bate-papo, os treinamentos são importantes para a gente poder evoluir. Beleza? Mas, Laércio, obrigado pela participação aí. Primeira vez que com a gente já está contribuindo. Eu queria ouvir mais dois. Eu queria ouvir a percepção que você teve do que o Elton falou aqui. Fala aí, André. É o seguinte, uma das coisas que me chamou mais atenção aqui, né? A gente está desde o início contigo, né? Não sei os demais, mas me deu uma injeção de ânimo de me desafiar, né? Porque a gente sabe da capacidade que nós temos, tanto quem está dentro do ranking, mas quem também não está no ranking, mas está numa crescente também, a gente pode observar isso, né? A galera que está chegando aí também chegando. E hoje no ranking está até misto, né? Uma galera que já é antiga com uma galera que chegou agora menos de 6 meses. Isso é muito bom. Mostra que o mercado ele é um mercado promissor. Mas o que me chamou a atenção do Elton, né? Que a gente já sabia, né? Mas mostrou o quanto que nós estamos acomodados. Eu falo assim, a gente dizer de forma geral pelo resultado que a gente está produzindo e pelo que a gente pode produzir. A questão do volume de adesões, né? Que hoje a gente tem capacidade, né? Ele fez um cálculo ali que a gente sabe fazer esse cálculo, mas ele fazendo ali, talvez muitos não tenham feito, trouxe talvez um choque de realidade a mais. E uma coisa que enquanto o Laércio estava falando aqui, que a gente pode ver depois isso no privado e tudo mais, uma coisa que a gente já faz em outros negócios, a gente começar a se comprometer, né? Eu, com minha equipe, Fabrício e demais, o Oziel, que está aqui também, se comprometer a gente começar a fazer volumes de APM, entendeu? Como assim? Não depender só da quinta-feira, mas tipo, falar aqui a verdade, no multinível. A gente não se comprometia toda terça, toda segunda, ver um local, uma casa de alguém, pode ser até aquela APM caseira mesmo, não precisa alocar um hotel, nada, não. Faz ali, reúne ali, eu e o Dean, e mais um líder aqui, organiza uma casa de... taca a galera para lá. Né? Então, a gente começar a fazer esse movimento, por quê? Por que eu estava falando com o rapaz da minha equipe? A gente chega num nível que a gente começa a vender muito, aí Erivas que já tem essa experiência também. Só que chega um momento, dentro da PVS, que a gente ganha muito dinheiro com adesão. A gente não tem limite, a gente não tem teto. Só que o recorrente, ele vai começar a tracionar quando tu monta um time. Então, eu comecei a perceber isso esse ano especificamente, a importância de ter um time produzindo. E como o Elton disse, que é uma coisa que eu já percebi na prática, a gente só consegue trazer para a PVS e ensinar o que a gente faz, né? Então, isso é bem prático. Então, essas duas coisas aí que me chamam a atenção, a questão de começar a dar uma intensificada em APMs para fazer o time, não só na minha individual, mas a gente se juntar como liderança e também começar a subir a régua. Ontem eu falei para o Fabrício, Fabrício, eu preciso, e falei hoje para o Fernando Andrade, eu preciso voltar ao André que eu era, de começar a aumentar mais ainda minhas cotações. Por quê? Porque se eu aumentar minhas cotações, como eu disse, eu estou vendendo X com indicação. Se eu prospectar, eu dobro a meta, né? Com certeza, cara. Com certeza. Isso aí, cara.
e potencial todos nós temos. Parabéns, André. Mais uma pessoa para encerrar. Quem gostaria de falar aí mais também? Um consultor mais. Vou falar um pouquinho aí, depois alguém fala alguma coisa aí também. Eu vou... O diretor pediu a mão. Pode falar, Anderson. Fala aí. Rapidão. Então, assim, a galera sabe aí que eu também sou corretor de seguro já há mais de 20 anos. Já tive algumas experiências com proteção veicular, não vou mentir. Tentei entrar nesse mercado uns 2 anos atrás. E realmente acontecia muito isso aí que o Eriva estava falando. O pessoal falava muito mal da proteção veicular, mas falava porque, infelizmente, no início, muitas empresas chegavam aqui na nossa cidade, região, e oferecia, como se diz, né? No popular mesmo, mundos e fundos. Aí chegava aqui, fechava não sei quantos contratos, começava a acontecer as coisas, os caras não honravam, abria o escritório aqui, ficava uma semana, vendia porrada de proteção aqui, ia embora, deixava o povo na mão. Então, aqui na minha região e na cidade mesmo, aconteceu muito isso. E, infelizmente, eu tive a experiência de entrar em 2 ou em 3 empresas de proteção veicular, tentando justamente uma renda extra, na realidade. E, cara, quebrei a cara. Não vou mentir. Quebrei a cara. Ainda hoje eu tenho uma outra aí ainda que hoje me dá dor de cabeça. Eu até contei para o Ildean, foi uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, porque eu já trabalho com seguro há bastante tempo e estava gostando, na realidade, da proteção, estava vendendo bem bastante, não vou mentir, mas começou a acontecer os eventos, a empresa não honrar, e eu, como eu dei minha palavra para o pessoal, já estava metendo a mão no bolso para pagar a indenização que a empresa não estava honrando. E, querendo ou não, cara, hoje a proteção, mesmo através da outra empresa que eu estava vendendo, é uma coisa que estava me ajudando a bancar a faculdade da minha filha, entendeu? Outras despesas que eu tenho. E eu não poderia deixar, né, de continuar trabalhando com proteção veicular. E só que chegou um ponto que estava tão estressante, sem mentira nenhuma, que eu pedi para Deus, perguntei para Deus se era o momento de eu largar a proteção veicular de mão, porque eu já estava na 3ª experiência, eu não sabia mais o que fazer e que dinheiro realmente não era tudo na minha vida e que eu ia largar porque eu estava me estressando bastante. E pedi para Deus, cara, não vou mentir, pedi para Deus, Senhor, eu largo, não largo, isso era numa noite, não lembro direito o dia, uns 2 meses atrás no máximo. E no outro dia o Ildean me liga, no outro dia de manhã. Antes, eu abordei um cliente teu aqui em São Luís e o cliente me falou que tu mexe proteção, tal. Aí veio, né? Me falou um pouco da PVS, eu não conhecia, não vou mentir, e é porque eu pesquisei bastante sobre proteção para ver qual que era a melhor, e na época eu não topei com a PVS, infelizmente. E o Ildean me falou da PVS, eu comecei a pesquisar, e aí, cara, acendeu aquela chama novamente. Não vou te mentir, eu trabalho com seguro, é muito corrido para mim, entendeu? Por isso que eu não consigo prospectar mais, por isso que eu quero formar uma equipe só para proteção veicular. E hoje eu não vou mentir, eu agradeço a Deus pela PVS ter surgido na minha vida, apesar de eu estar com coisa aí de 1 mês, acho que entrei agora em setembro, finalzinho de setembro, se eu não me engano. Mas, por enquanto, estou produzindo sozinho para a PVS. Mas cada dia que passa, esse relacionamento que eu vejo, as lives que a gente participa, as coisas que eu venho pesquisando da PVS, isso agora mesmo, esqueci o nome dele aí, que ele falou a respeito da... Oi? O Elton. O Elton, isso. Ele falou aí a respeito do crescimento da PVS. Não deu de eu pegar a live toda, estava dirigindo, correndo no trabalho, mas peguei alguns pontos do crescimento, da regulamentação dela, principalmente junto à SUSEP. Cara, isso aí acontecendo é que nem ele falou, vai estourar, as outras não vão conseguir, tem que pegar toda a produção e jogar para a PVS. Então vai estourar. E é uma coisa que vai trazer a credibilidade, a confiança, porque o cidadão, a população, às vezes você tem que mostrar para ele, às vezes só com palavra o cara não acredita, então você tem que provar, mostrar para ele. E os números, quanto mais número, melhor. E, assim, para não incumpridar muito, finalizando, graças a Deus, hoje eu estou satisfeito. Não vou mentir, às vezes eu ainda tenho um pouco de receio, não falo pela PVS, mas pelos tombos que eu tomei com malandro. Topei com malandro, para falar a verdade, entendeu? Tropei com malandro, se aproveitou da minha pessoa, do conhecimento que eu tenho, da confiança que o pessoal tem em mim. E para tu ter uma noção, eu acho que eu coloquei mais de
150 placas aí por uma empresa, e os caras fecharam as portas e eu não tenho acesso, não estou conseguindo, estou começando a trazer aos poucos essa galera, sabe? Nunca mexi com... Me prometeram recorrente várias vezes, nunca recebi um recorrente, foi mesmo só uma adesão. E, como eu falei, estava com o pé atrás, mas cada dia que passa eu venho sentindo muito mais confiança na PVS. Eu vejo justamente a PVS como uma... Como eu trabalho com seguro, eu vejo ela muito parecida a forma dela trabalhar com as seguradoras. Eu comparo muito a PVS com seguradoras, não como eu comparava as outras associações. E é uma coisa que está me motivando a cada dia e está me incentivando a cada vez mais correr atrás para produzir através da PVS. Por isso que eu quero montar uma equipe e futuramente eu quero ser um regional, quero chegar como... De novo, esqueci o nome do homem, rapaz. O Elton. Elton, né? Isso. Então, assim, cara, o Elton falou aí que ficou muito satisfeito porque o Erivas estava na frente. Beleza, tem que ser dessa forma mesmo. Mas eu já penso o contrário. Eu quero estar lá em cima. Eu quero ser o primeiro. Então tá, 9 placas é muito pouco para ti, tá? Tu tem potencial para fazer muito mais. Vai para cima. É isso aí, meu irmão. Obrigado pela contribuição. Aldinei quer falar também? Aldinei, a gente encerra aqui. Libera o microfone aí, Aldinei. Peraí, Fernando, desliga esse furacão que tá aí, Fernando. Fontoura. Esse ventilador. Vai, fala, Aldinei. Boa noite, meus irmãos. Tudo bom? Rapaz, o aprendizado aí que nós tivemos aí com o nosso vice-presidente aí, e mostra aqui para toda a equipe que nós estamos no caminho certo. Agora a gente está vendo aqui o que nós estamos fazendo. A gente tem tudo para aumentar nossos números. Entendeu? Focar na equipe, o crescimento de expansão, tá? Nós estamos andando no caminho correto. E que a cada dia mais a gente só nos consolida e a gente tem uma solidez de estarmos numa empresa séria, idônea, e que isso é que faz com que nós temos a capacidade de levar o nosso trabalho para todos os nossos clientes, saber que todos os nossos clientes vai ter o respaldo de uma empresa séria. Então, isso é o que nos dá toda a gratificação e resultado de fazer a PVS, entendeu? E eu não tenho medo hoje de levar a PVS nos cantos do Maranhão e levar para grandes clientes que hoje já estão vindo atrás, que não acreditavam, que hoje já estão vindo, entendeu? Então, assim, isso vale a pena. Por exemplo, pessoas hoje que trabalham com seguro já estão nos procurando também, que querem vir fazer. Então, isso é o resultado do que nós estamos trabalhando aqui em São Luís, trazendo uma empresa com uma PVS, a gente só tem a crescer. Obrigado, Erivas. Oi. Só para finalizar, deixa eu só dar um alô, uma experiência minha que eu acho que vai colaborar, vai agregar aí na galera. Com relação ao que o Aldinei falou, que todos falaram do crescimento, da idoneidade da empresa, e hoje eu fiz uma visita no empresário, ele é frotista, e ele nunca tinha ouvido falar, olha só, o cara nunca tinha ouvido falar de associação. Que loucura. E aí eu bati um papo com ele no telefone, fui lá no escritório dele, ele mostrou uma proposta que o Bradesco tinha feito para a frota dele, e ele muito satisfeito. Olha aqui, ó, tá cobrindo 3 milhões e pouco, e vai ficar isso aqui e tal, a pólice dele e tudo mais. Aí eu falei, cara, você me permite falar um pouco de associação para você? Olha como é que é importante a honestidade, porque quando a gente está nesse negócio, e o que ele... eu estava falando com ele, chegou a esposa dele, que já tinha ouvido falar, alguém já tinha falado de alguma associação que surgiu aqui agora, recente, em São Luís, né? Os caras pintaram, bicho, um castelo de ouro para ela. E tudo mentira. Era tipo guincho ilimitado, peças originais, novas, sabe? Pagamento à vista. É tudo ao contrário do que os caras fazem, porque eu já vi o regulamento deles. E aí eu expliquei para ele, falei do associativismo, falei da diferença da associação para um banco, falei porque o que eu disse para ele, cara, a associação, a PVS, você tem uma segurança jurídica. Isso é muito importante. Quando eu falei isso para ele, é mesmo, cara, é uma segurança jurídica, porque a PVS ela tem um CNPJ de 14 anos, nunca mudou de endereço, nunca mudou de CNPJ, nunca mudou de presidente, ou seja, é uma empresa idônea. Então, eu falei, honestamente, eu não só tentei pintar a empresa como a melhor do mundo. E isso foi legal, porque ele disse, cara, tá aí, ó, gostei, vou te dar minhas placas, você faz um orçamento para mim e a gente vai negociar se for mais barato que aqui, se compensar para mim, a gente vai fechar.
Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente aí, eu já ouvi alguns, já esbarrei com alguns associados, que foram prospectados por consultores nossos e que nego está falando besteira, entendeu? Por não conhecer o regulamento, não conhecer a diferença de uma associação para outra, não conhecer a diferença de um seguro de banco. Então, estou falando besteira. Eu acho que a gente tem que ser transparente no primeiro contato. Isso aí eu queria falar para que a gente abra os olhos aí no que a gente está fazendo no mercado. Perfeito, meu Valeu, amigo. meu irmão. Aí. Galera, pois vamos para cima. Foi muito bom esse bate-papo aí. Parabéns para todos que conseguiram entrar e pegar realmente a visão com o Elton. E agora é o seguinte, qual é o nosso recado para o Elton? Vamos mostrar os números. Vamos mostrar o Maranhão. Mês que vem, dia 17, nós estaremos lá em Minas Gerais, no evento. Até fica o convite aberto, tá? Quem está chegando aqui agora, que quiser estar lá. Marcelo, tu fez sua inscrição já, Marcelo? Não sei, eu te mandei já. Show. Então, assim, a gente vai estar lá com uma comitiva de quase 10 pessoas do Maranhão, junto com o Marcelo, que é lá de BH também. E vamos fazer a diferença, cara. Vamos chegar lá e, se Deus quiser, a Regional Maranhão subir no palco, tá? Com fé em Deus aí esse ano, a gente fazer esse processo e estar no palco também representando nosso estado, recebendo premiação lá. E seja o que Deus quiser, cara. E vamos fazer a diferença. 2023 já começou. Lembra, o teu Natal já começou, viu, galera? Porque o que você começar a plantar agora, como o Elton falou, prospecção que tu começar agora vai refletir as adesões do mês que vem. Então, para a gente poder estar batendo recorde, subindo mais de 10, 15, 20, 30, 40 placas, 50 placas pessoais, o trabalho começa agora. Então, assim, ó, o que é mais interessante aqui? Eu tenho o meu negócio e cada um de vocês tem o negócio de vocês. Vocês, cada um aqui, decide que tipo de resultado o teu negócio vai ter. Porque está ligado diretamente ao teu comprometimento, visão e, principalmente, ação. Tá? Peguem as dicas que o Elton deu e vamos fazer a diferença. Beleza? Deus abençoe vocês e tamo junto. Valeu, galera. Boa noite aí. Vamos Tem que amarrar você com o Laércio agora aí, viu? Aproveitar a oportunidade. Laércio, esse aí é o cara, viu, Laércio? Que vai liberar teu crédito, tua credibilidade para entrar na PVS, viu? Esse aqui é o cara aí, ó. Só ele pode liberar. Bora, Laércio. Bora vender logo a tua primeira placa para tu participar do grupo com a gente. Marcelo também fecha amanhã. Marcelo amanhã tá entrando no grupo. Vai fechar o carro 8 horas da manhã, 10 horas tá na sede e vamos para cima. Valeu, pessoal. Beleza. Valeu. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite, galera. Valeu.